Capricórnio, meus queridos, o que você começou a mudar em silêncio começa a aparecer agora. Sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os meus amados e queridos capricornianos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma leitura temporal. O momento que você recebe essa leitura é o momento exato, a espiritualidade não erra o endereço e não há coincidências no universo, tá bom? Lembra que é uma leitura coletiva também, não é sempre que vai ressoar contigo. Mas fica aqui no vídeo porque sempre tem uma leitura que pode te trazer uma reflexão, tá bom? Vamos lá, meus queridos, vamos abrir o jogo aqui, vamos ver. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, é importante para o crescimento do canal, tá bom? Para que vocês ganhem as leituras bônus na semana que vem também. Vamos lá. Capricórnio. O que nós temos aqui para os capricornianos? Vamos, o ancião, a mãe curandeira, tinha mais um aqui, mais uma, guardiã da proteção, a donzela escudeira, faça planos e concentre-se. Bom, o que acontece aqui? Existe uma proteção, né? Existe pessoas aqui tentando se defender ou armadas na defensiva, né? Tentando se proteger de alguma coisa. Essa proteção que eu vejo aqui, ela tá, não é que passando dos limites, mas de tanta coisa que tu viveu no passado, Capri, que me parece que tu já entra num novo ciclo esperando pelo pior das coisas, né? É aquele negócio, né? Já sei o que pode acontecer, mas às vezes a vida pode mudar, né? As coisas podem mudar, a história pode mudar, as pessoas não são as mesmas, eu sempre falo sobre isso. Então, assim, aqui a guardiã da proteção fala, ok, já teve bastante história, já aconteceu muita coisa na tua vida, porém, baixa a guarda, relaxa um pouco, permita também viver novas experiências, se inserir em novos ambientes aí que podem sim ser reveladores para ti. E mais do que isso, ser muito satisfatório, te levar para lugares onde tu idealiza. Porém, talvez algumas pessoas aqui não estão conseguindo se inserir nesses novos lugares, nessas novas experiências, nessas novas histórias, porque estão muito armados, estão muito na defensiva ainda. Então já entra achando que vai acontecer alguma coisa, tá? O que acontece? Enquanto tu tá com as tuas armas assim levantadas, tu não relaxa e as coisas realmente parece que existe uma dificuldade, né, de que as coisas aconteçam de repente e viver as melhores coisas da vida, tá? Então, assim, vá além dos padrões ancestrais. O ancião vem falando sobre isso. Aqui é um enxergar além, entende? Tu te entregar, tudo que pode ser construído a partir de agora, baseado já no que tu traz de bagagem, nas tuas experiências, elas podem ultrapassar, pode ser um momento extraordinário. Então vá além dos padrões ancestrais, não fique atualizando as histórias, entende? Então se a gente for olhar os nossos avós, por exemplo, os nossos bisavós, as dificuldades, as limitações que eles tinham, e aí a gente pode levar para trabalho, para matrimônio, né, a forma a postura, a forma de pensamento, tudo isso, a gente não pode ficar
atualizando isso. Por exemplo, tá muito forte para mim aqui falar, e eu não sei do que a gente tá falando ainda. Tu teve sempre relacionamentos, tá? Relacionamentos tóxicos, relacionamentos aonde tu não foi valorizado, aonde tu sempre te faltava algo, né? E aí, se tu ainda deseja, né, viver um relacionamento de valor, ter um amor, né? E tu ainda tu diz que tu tá aberta para isso, tá aberto para isso, porém, quando chega alguém novo, tu já traz toda aquela bagagem, né? Então, isso te aprisiona num ponto que tu não consegue te entregar e realmente para as novas experiências. Basicamente isso que eu tô pegando por enquanto aqui, tá? E aqui vem muito uma carta, né? A mãe curandeira, né? Honrar todas as tuas experiências e, e conseguir com consciência ultrapassar as tuas limitações, né? Não só crenças limitantes, é algo mais profundo, é algo muito mais profundo do que isso, do que está te impedindo de viver coisas extraordinárias, né? E que podem te elevar o padrão. E aqui eu dei um exemplo de relacionamento, mas pode ser alguma coisa relacionada a finanças, a trabalho, a carreira, né? Vamos entender aqui, tá? Vamos entender, porque ainda é muito cedo para a gente falar aqui. O que vem aqui, Capricórnio? Um reconhecimento interior, né? E eu sempre falo, né? Dentro de cada pessoa existe como se fosse um livrinho, né? Ou um livrão, depende. Com muitas experiências. Então, quando tu honra a tua história, mas tu não traz a tua dor, a grande sacada desse jogo, eu acho que é isso, tá? Tu honra a tua história, tu honra tudo que aconteceu contigo, porém tu não atualiza isso. Tu consegue curar, ter a consciência, o despertar, para que tu consiga realmente curar essas feridas e até baixar um pouco a tua guarda, entende? Entender que, olha, eu também mereço e é possível viver experiências aqui positivas, tá? Capricórnio, vamos lá. Tô gostando desse jogo, né? Olha aí. A estrela, tá? A gente já começa com cartas positivas aqui. O 6 de paus. O que mais que a gente tem para Capricórnio? 4, olha, exatamente 4 de copas. O pajem de espadas. O que acontece? Esse 4 de copas, ele fala muito, né, dessa insatisfação. É como se tu entrasse em alguns cenários da tua vida hoje, mas não é bem aquilo ainda que tu queria viver, sabe? Nossa, mas não é isso. Ainda falta coisas, ainda faltam. Eu não sei, eu não tô satisfeita, não tô completa, não tô me sentindo bem, entende? Falta coisas aqui. Então, o pajenzinho de espadas, ele vem falando, né? Esse conhecimento e tudo isso que tu, de repente, que tu fica aí atualizando na tua mente, e ela um pouco acelerada, buscando por respostas, buscando por os porquês de algumas coisas, tu vai conseguir isso quando tu trouxer para essa história a maturidade emocional e relaxar, porque assim, tentar a solucionar todos os problemas e ter a resposta para tudo, não sei se é possível, tá? acho que não, tá? Se alguém conseguiu aí, comenta para mim, mas acho que não, tá? O Rei de Copas, ele vem trazendo isso, né? Um sentir em consciência, um despertar de consciência nas emoções. Então, não levar essas bagagens, e tá muito forte, porque tem o 6 de espadas aqui, falando, né? Eu carrego as dores comigo. Por mais que eu tô aqui buscando fazer práticas, me autoconhecer, buscando informações, e tem uma certa ansiedade, uma certa agitação para que isso
se concretize de alguma forma, tipo, não, agora eu entendi todo o assunto, eu acredito que a gente não vai chegar nesse fim de linha nunca, entende? A gente consegue ter um panorama geral e entendimento, mas saber de todos os detalhes dessa história, entender o porquê de tudo, eu não sei se isso é possível. Eu acho que Capri está buscando isso, de alguma forma. E isso acaba te levando já para uma nova estação, para um novo ciclo, com frustração. Então, baixar a guarda aqui e se concentrar no que tu deseja, né? Lutando pelo que tu deseja, mas não ao ponto de não relaxar e viver a história como ela poderia ser, e aí qualquer história, eu acredito que é a grande sacada desse jogo, tá? Porque tu fica atualizando. E a gente abre com a carta da estrela aqui, que ela fala de propósitos de vida, ela fala de conexões espirituais, ela fala de cura emocional, com o rei de copas aqui tá muito forte essa cura, tá? Então existe assim algo que tu vai superar nessa história, tu vai conseguir sair disso, tá? Tá muito claro aqui pra mim, mas também tu precisa relaxar um pouco, entende? Não dá pra ficar sobre alerta, tentando se proteger de tudo. A gente precisa também viver, experienciar coisas novas e não levar a bagagem junto. Então, a carta da estrela, ela vem falando assim, Capri, tu tá no caminho certo. Tá tudo certo, relaxa. Entende? Ali na frente, tu vai se orgulhar muito do que tu tá construindo. Tu vai ter triunfo em relação a isso que tu tá querendo resolver, construir, enfim. Porém, não fica atualizando essas bagagens e baixa um pouco a guarda. Aproveita a jornada. É isso. Aproveita a jornada. Porque, sabe, tem uma questão assim de eu não consigo relaxar. Eu tô sempre na defensiva, tô sempre esperando o pior dessa situação. Se a gente for pegar para relacionamentos, isso aqui não é uma leitura sobre relacionamentos, mas já conhece uma pessoa, por exemplo, achando o que essa pessoa vai aprontar para mim. A tendência é que não dê certo mesmo, entende? Bom, vamos ver mais aqui. Capricórnio. Capricórnio. Os enamorados. O rei de ouros. O 5 de espadas. Mais uma para completar. As de espadas. Então, o que acontece aqui, gente? É o seguinte, o mago no fundo do maço. Aqui eles vêm falando assim, Capri, tu tem total poder de transformar a tua realidade na hora que tu bem entender, tá? Tu tem esse poder para fazer isso, até porque tem junto com essa leitura aqui, tem um poder ancestral muito forte, um autoconhecimento muito forte e uma bagagem espiritual também. É como se cada experiência que tu tivesse atualizasse um ponto teu de alguma experiência que tu teve no teu passado. E aqui pode ser em outras vidas, tá? O que acontece? Tu consegue ir atualizando isso de alguma forma, e isso tu vai atualizando as coisas, as experiências também não tão boas assim. Então, existe uma escolha aqui. Gente, isso aqui é muito inconsciente, essa leitura aqui, tá? Tomara que vocês consigam, que eu esteja conseguindo passar a mensagem desse jogo. Tá um pouco difícil, mas eu tô tentando. O que acontece? Quando tu fica atualizando, e aí, o que é o atualizar? É a forma que tu reage às coisas, entende? Então, se tu observa a forma que tu reage a algumas experiências, tu consegue
tu consegue ir desvendando esse mapa, ou desvendando os teus mistérios, entende? Então, a forma que tu reage a isso é super difícil, e não é algo que tu vai fazer de um dia para o outro, óbvio que não, mas é para quem tá com essa questão de despertar, de autoconhecimento, talvez entenda isso que eu tô falando, já identificou alguns pontos, né? Então, teus padrões repetitivos, os teus ciclos, né? Que tu sempre volta para o mesmo lugar. E eu vou pegar esse exemplo de relacionamento que ele é muito fácil, né? De dar aqui para entender. Então, ou, por exemplo, problemas financeiros, né? Sempre acontece a mesma coisa, eu tô sempre voltando para o mesmo padrão. Então, existe algum gatilho, existe alguma questão aí que precisa ser resolvida para quebrar esse ciclo, até para não trazer essa bagagem ancestral para ti, que tu seja a última pessoa a passar por isso e quebra o ciclo, porque tuas próximas gerações, elas consigam levar de ti o melhor, tá? Bom, aqui transformar a realidade é tu entender que tu tem aqui tudo que tu precisa hoje para viver o que tu deseja. E aqui, com a carta da estrela, tá diante de mim teu propósito de vida, teu sonho, e eu vejo que tu consegue isso. Mas como eu falei, consegue quando tu, de repente, até não romantiza muito a história e consegue enxergar da forma que é. Porque o que é o romantizar? É que às vezes, talvez, tu espera tanto de uma história que tu acaba romantizando e te frustrando lá na frente. Porque, de repente, não foi aquilo que tu idealizou. Mas aqui, a segunda parte do jogo, ela vem falando assim, tu pode fazer uma escolha, Capri. Entende? Os enamorados, tu pode fazer uma escolha consciente aqui. E a escolha é tu te manter seguro na tua essência, né, em quem tu tá te tornando, né, e a gente sempre é a nossa melhor versão, hoje é a nossa melhor versão, né, a gente vai fazer uma linha do tempo, e se a gente pegar a história da humanidade, a gente já sabe que nós vivemos hoje evoluídos, né, se a gente pegar coisas aqui remotas, e vamos pegar a tecnologia aqui, né, enfim, quando eu era pré-adolescente, meu pai falou, né, tu vai fazer um curso de datilografia, porque isso vai... Eu fiz, tá? Com irmãs, elas eram bem rígidas. Então eu fiz curso de datilografia. Gente, eu tenho 46 anos, a gente não tá falando de muito tempo atrás, né? Eu fiz curso de datilografia, todo ele, tá? E passava horas ali fazendo aquelas combinações, quem fez sabe, mas eu me lembro muito do meu pai falando, isso vai ser a base para as tuas oportunidades profissionais lá na frente, tu vai precisar desse curso. E eu me achava super importante fazendo aquilo, tá entendendo? Eu achava maravilhoso aquilo. Hoje em dia a gente não precisa nem digitar mais, entende? A gente não precisa mais digitar. Se a gente for, por exemplo, se quer fazer, nem vou falar de áudio no WhatsApp, mas se tu quiser fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, tu não precisa nem escrever o que tu quer ali, tu só tira foto e aquela foto semelhante ele vai te dar ali várias coisas. Então é outra realidade que lá atrás, né, o meu pai nunca imaginou que isso poderia acontecer. E daqui para frente também existem coisas que nós hoje não imaginamos que vai acontecer com os nossos filhos e netos. Então esse é um exemplo bem básico do que hoje nós já somos melhores do que ontem, né? E é um choque de realidade, porque eu estou viva e vivi essa mudança na minha vida. Não estou falando da minha avó, nem nada disso, era eu que fazia curso de datilografia. Então, uma mudança muito, muito drástica para os tempos atuais, né? Onde a gente tem aí, enfim, a inteligência artificial, por exemplo, né? Então, hoje a máquina está tomando conta aí dos profissionais e tem, né, as coisas mudando, o que era
tido como profissão de futuro, hoje já nem é mais. Então, muito mudou e a gente sabe disso, é só a gente fazer uma breve reflexão sobre isso. E se tudo isso mudou, tudo isso para falar o quê? Se tudo isso mudou, por que nós ainda vamos ficar preso em padrões que estão nos estagnando, que estão nos impedindo de viver algo muito... Agora eu falei com meu ascendente aquário aqui, né? Total, sou ascendente aquário, tá, gente? Muito futurista, né? Mas se a gente tá mudando, né, na história e no decorrer, em ciência, em todas as áreas, por que a gente não vai mudar? Entende? Por que a gente não se permite essa mudança também? Então a gente precisa ter esse caminhar da humanidade, acompanhar o caminhar da humanidade. E aqui esse As de Espadas, ele vem trazendo essa realidade hoje, essa verdade. Então quando tu acessa a tua verdade, que é justamente o que habita dentro de ti, isso não vai se desfazer com o tempo, não vai ficar obsoleto como uma máquina de escrever, por exemplo, porque é a tua essência. Então são os teus registros acásticos, o teu livro que eu falei antes, né? Então ali tá todos os acessos que tu precisa saber de ti. Quando a gente consegue silenciar e olhar além dos padrões ancestrais, que é o que essa carta vem falando, esse ancião aqui, olhar além dos padrões ancestrais, a gente acessa o núcleo. E o núcleo é a nossa centelha divina, é tudo aquilo que habita dentro da gente que não fica obsoleto. O que fica obsoleto muito é o ego e as expectativas irreais que criamos em relação às coisas. Então, o que acontece? A gente acaba se frustrando. Mas voltando para o final do jogo, eu fiz um baita de um parêntese aqui, né? Olhando para o final do jogo, tu tem escolhas aqui. Os enamorados vêm falando sobre isso. Como eu estava falando antes, tu pode fazer escolhas conscientes. Não tomar decisões por impulso, e aí que tá a grande sacada, sabe? Porque às vezes a gente não quer esperar o tempo certo das coisas. Entendeu? A gente quer as coisas para hoje, mais tardar para amanhã. Né? Só que, por exemplo, se a gente for pegar o caso da vida amorosa, que foi o que eu iniciei lá na frente, e não tem nada a ver o jogo, que é só um exemplo, a gente, como eu falei, passa por padrões, a gente se machuca, daí entra um outro alecrim, e a gente se machuca de novo, daí vem o Jurandir, a gente se machuca de novo, e assim vai, né? Só que daí, não, tem que parar essa palhaçada. Essa palhaçada tem que parar uma hora, né? Não dá, vamos quebrar esse padrão. Só que o tempo de tu quebrar o padrão e tu esperar para que chegue uma pessoa legal, esse ato aqui, entre, não, a tomada de consciência, não, tá tudo errado, eu preciso arrumar a rota e agora eu vou esperar que uma outra pessoa chegue, esse ato, a espera, a pausa, é o que mata todo mundo, porque ninguém quer esperar. Afinal de contas, a gente come massa instantânea e eu não como, né? Mas as pessoas, né? É a indústria, né? Come massa instantânea em 3 minutos. Entende? Então, hoje as coisas mudaram. E ainda existe muito, óbvio, mas há uma diferença entre tu fazer a massa, né? Um talharim caseiro e tu preparar a massa, tu fazer toda a história ali, aquele processo e tu comer um nissin de 3 minutos. Até a qualidade muda, né? Então, se a gente for levar a qualidade para os amores, a gente também é o que tu vai receber. Existe uma diferença bem grande. Então, assim, esperar para comer aquela massa pode ser demorado, né? Acho que até salivei aqui agora. Pode ser demorado, mas lá na frente vai compensar. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, tá? Porque o jogo tá bem complexo, tá? Tô tentando, assim, tô tentando expressar isso. Mas assim, voltando, tu tem 2 escolhas aqui.
Ou tu acessa essa tua segurança dentro de ti, tu sabe, não, as coisas vão ser diferentes, eu vou ficar seguro em mim, eu vou ficar aqui, buscar realmente a minha verdade, o que eu quero viver e me manter seguro nisso, ou eu vou ficar olhando para um passado e me desgastando com coisas ainda que não vão me levar a lugar nenhum, 5 de espadas aqui, só vão me desgastar. Então, a escolha aqui é, quem sabe não tá na hora de tu ir além, né, desses padrões aqui, baixar a guarda e aí também tem um ponto muito forte aqui no jogo, que é orgulho, tá? Então a gente baixa a guarda e diz, eu não preciso vencer isso aqui, tá tudo certo. Até porque as tuas vitórias, quando tu vencer mesmo, tá? Quando tu vencer uma batalha grande, provavelmente tu vai estar sozinho. Tu não vai ter ninguém do teu lado para comemorar as maiores batalhas. Eu, pelo menos, se eu contei uma pessoa ou duas que teve comigo, assim, nas minhas maiores batalhas, para dizer, nossa, eu consegui, eu venci, ou tu conseguiu, né? Eu não consigo fechar uma mão. Só que essas pessoas, bom, enfim, elas não vão te abandonar desde o primeiro dia. Mas geralmente tu vai estar sozinho, porque tu vai fazer as tuas reflexões num grau que tu vai entender. A base de tudo foi porque eu me mantive firme, foi porque eu confiei em mim, eu confiei aonde eu queria chegar, eu me conheci, entende? Então assim, o mago, ele vem falando assim, tu pode transformar tua realidade em qualquer momento. Em qualquer momento, tu pode transformar a tua realidade. Essa donzela escudeira, ela vem falando assim, faça planos e concentre-se. Por que concentre-se? Concentre-se no quê? Em ti. Não te perde, não te subtraia, não te engane, não roube de ti mesmo, entendeu? É isso, concentra no que tu quer, concentra no teu objetivo, concentra no teu sonho. A estrela, nossa, a lua para estrela tá longe, né? A estrela tá aqui com o 6 de paus, justamente falando o que tu deseja já é uma vitória. Já é uma vitória. O que tá impedindo que tu consiga isso é que eu acho que tu tá querendo comer um talharim caseiro fazendo nesse miojo. Tá entendendo? É, exatamente, porque tem um 4 de copas aqui. Então eu me frustro. Não é isso. Não é isso, entendeu? Então o jogo tá nesse ponto aqui. Complexo hoje, Capricórnio. Olha, hoje eu tenho que tirar o chapéu pra essa energia aqui. Se tu gostou desse like não, se tu gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações para não ficar de fora aí das leituras. O que a gente tem aqui para finalizar para o Capricórnio? Gente, às vezes o jogo é rápido, tá? Mas ultimamente Capricórnio tá me dando um baile aqui. Tá? Alguém até botou a semana passada, né? Tem que fazer leitura mais rápida. Com esse tipo de carta, aí não dá, né? É demorado. Tudo é demorado, tá? Ó, tudo é demorado. O cavaleiro de ouros aqui. Tava com ele na mão aqui. A tartaruguinha do tarô, né? As coisas demoram. O processo demora. Mas tu vai conseguir. Tá? Lá na frente, se tu manter a tua constância, se tu manter o teu comprometimento, ali na frente tu vai colher os frutos dessas sementes aqui que estão sendo plantadas, ó. É abundância, né? É abundância, segurança. Tem o rei de ouros aqui. Então, assim, ó, provavelmente o que tu tá desejando viver, tá?
O que tu tá desejando viver, tu vai conseguir. Não é de uma hora para outra, não. E tanto é que vem o Cavaleiro de Ouros aqui. Olha aqui o Sol. Eu até vou parar, tá? Porque começou a sincronicidade desse jogo, tá? Eu vou mostrar para vocês. A carta do Sol tá aqui, ó. 2 vezes. Duplamente, tá? Então, tem dúvidas que ali na frente tem um Sol que tá brilhando para ti? Tem dúvidas que hoje, no dia de hoje, tu vai dormir e amanhã vai ser um novo dia de oportunidades? E hoje é o teu minuto da oportunidade? Entende? Então, viver nesse presente com presença é o que está acontecendo. Paciência, tá? Defenda aqui 7 de paus. Defenda o que tu quer, defenda a tua verdade, defenda os teus sonhos, vai em busca disso, lute por isso, tá? Mas não viva num passado, aonde ele só te aprendeu, ele só te ensinou, só aprendeu com ele. Não dá para te levar essas bagagens junto contigo, tá? Imagina se hoje eu falasse assim, o pessoal que me procura, só um pouquinho aí que eu vou fazer um texto aqui, o pessoal que me procura lá das leituras, se tu quiser uma leitura tem link aqui para falar comigo, tá? Na descrição. O que acontece? Na descrição do vídeo. O que acontece? Eu ia falar, né? Só um pouquinho aí que eu vou bater um texto aí e vou te enviar por Sedex. Ou por Sedex, né? Que era esqueci. Telegrama. E daí, imagina, eu ia perder todo mundo, né, meus clientes, né? Porque já é difícil a espera, né? Porque querem atendimento na hora, chamou, atende. Não é assim que funciona, né? Porém, aqui fala assim, defende o que tu tá buscando. Defende o teu sonho, vai em busca do teu sonho, lute por ele, lute pelo teu sonho. A estrela vem falando sobre sonho. Esse ancião, ele tá muito forte aqui falando pra mim, né? Olha só que carta mais linda. Vá além dos padrões ancestrais. Ou seja, tu pode honrar tudo que existe dentro de ti e levar o melhor contigo daqui pra frente. E porque na certeza que ali na frente tem um sol brilhando pra ti em abundância, em prosperidade. Até porque temos a rainha de ouros aqui. Então, o que essa rainha vem falando aqui? Já temos um rei, né? Aqui. Esteja no teu presente, cuidando das tuas coisas, te sentindo segura, te valorizando, entendendo para onde é que tu tá indo, honrando a tua história, mas não carregando os fardos dessa história. Tá? Será que eu consegui falar hoje? Às vezes eu acho que não. Às vezes eu acho que eu tô meio confusa, não sei. É que assim, né? Às vezes eu tenho isso aqui, tem essa história aqui, eu passo pelo meu filtro, tenho a minha espiritualidade, passa pelo meu filtro para tentar traduzir. Então, às vezes eu acho que eu me perco um pouco, mas eu acho que eu consegui. Conselho para Capricórnio. Então, assim, Capri, baixa a tua guarda, mas lute pelo que tu deseja. Entende? Os amantes, ele volta aqui. Ele volta pro jogo, tá? Não vou mostrar que tem nudez. Mas é muito tomar suas decisões baseadas nas tuas emoções, não no teu impulso. Não nas coisas, não desejando rápido. Então, ali na frente, as coisas vão fazer sentido pra ti, tá? O que tu tá desejando. Pode demorar um pouco. Sim. Temos cartas muito longas aqui. Rei, rainha e cavaleiro de ouros. Porém, e a estrela também, tá? Porém, ó, rainha de terra novamente. Ela volta aqui. Tá? Ela volta.
Porque é justamente isso, sabe? Demora as coisas, mas ela vem falando assim: dedique-se um tempo às coisas que tu quer realizar. Cuide do que tu quer. Esteja no teu presente também, sabe? Lide com os desafios de uma maneira gentil e compreensiva, ela fala. Então, não precisa ser tudo a murro de faca, né? Aqui essa donzela escudeira, ela me fala, né? Tipo, vou lutar, ou aqui a guardiã da proteção, ela vem falando, né? Baixa suas armas, não precisa ser na briga, no desgaste, mas que tu esteja no presente sabendo para onde é que tu tá indo, e sabendo para onde é que tu tá indo, ó, eu olhei, eu falei e olhei para cá, 8 de água. Aqui, 5 de fogo, abandonando os conflitos, principalmente internos, e essa carta ela resume todo o jogo, né? Ela resume tudo, porque ela fala assim: te afaste disso que tá te fazendo mal. Te afaste, porque tu vai crescer, tu vai prosperar, tu vai progredir, tu vai crescer emocionalmente, espiritualmente. A gente tem uma tendência a se apegar até nas dores, a gente se acostuma com as dores. Então, entenda que se tu não tá sofrendo, até por uma questão de hábito, achar que vai chegar uma pessoa, a gente vai pegar esse exemplo aqui de vida amorosa, e achar que essa pessoa vai te fazer sofrer, e tu já entra sofrendo, porque tu já tá trazendo toda a bagagem, entende? Então, não. Então, como eu falei antes, esse novo ciclo que surge para ti, tu pode transformar isso, a realidade, tu pode transformar a tua realidade, tá? Vamos pegar aqui um final. No cachorro. Este caos vai passar. Sei o quanto vem pedindo por dias melhores. Perceba o quanto evoluiu e amadureceu. Você tem um coração incrível e é por meio do amor que todas as curas acontecem. Não julgue o que passou. Agradeça por toda a oportunidade de evolução e crescimento. Os desafios foram seus mestres, agradeça. Ame e honre a sua existência aqui neste plano terrestre. Dias de muita paz e alegria se aproximam. Confie. Aqui, gente, eu nem sei o que eu vou falar, porque tudo isso aqui é resumo do que eu falei aqui, entende? Eu só desejo que nós, capricornianos, que ficamos até agora aqui nesse vídeo longo, conseguimos refletir sobre algumas questões do que a gente está aí carregando sobre confiança, porque a estrela vem falando: confia, as coisas vão ficar muito melhores, tu tá no caminho certo, não perde a tua esperança, tá bom? Esse vídeo é sobre reflexões do passado, sobre o teu presente, o que tu tá atualizando, mas também para que tu não perca a tua esperança de que dias melhores estão chegando na tua vida, tá bom? Muito obrigado por vocês aqui, meus queridos. Deixa um emoji aqui embaixo para fazer com que esse vídeo tenha aí um alcance melhor. Eu serei muito grata com isso, tá bom? Gratidão. Até mais.